Vamos falar de educação com sua historicidade. Exatamente. A educação nos povos antigos. Por que é necessário compreender a história? Porque, por meio da compreensão da história, é que nós podemos entender o presente e planejar o futuro. Então, a história e o ensino, aprendizado e compreensão da história é tão importante naquilo que a gente se dispõe a fazer, naquilo que a gente se dispõe a atuar enquanto profissional, enquanto estudante, pesquisador. E aí eu destaco para vocês, na live, na aula de hoje, a educação no Egito Antigo. Exatamente, um dos povos mais incríveis da terra, que foram os egípcios, e que graças a eles e ao formato e o modelo de educação adotada naquela época, é que temos hoje disciplinas incríveis como matemática, línguas, compreensão da natureza e tantas outras. Ao falar do Egito, eu destaco que a educação no Egito Antigo ela tinha um papel religioso, como tudo no Egito. No Egito, esse povo, né, essa população que habitava ali, que saiu do Saara com o processo de estiagem, vocês sabiam que o deserto do Saara, gigantesco no continente africano, ele já foi uma rica floresta. E aí, com a inclinação do planeta Terra, em apenas 200 anos, por meio desse processo climático, ele virou um grande deserto. E os povos que ali habitavam seguiram para um rio gigantesco que corta esse incrível continente africano, chamado Rio Nilo. E as margens deste rio, até o seu delta, que é o período que vai ao mar, surgiu o Egito. E eu destaco para vocês que a educação nos povos egípcios tiveram um papel fundamental, como em qualquer civilização ou povo, na construção de sua identidade, na construção de seus saberes. Então, destaco para vocês que a educação no Egito Antigo, ela se dava nos templos, ela tinha uma forte ligação, correlação religiosa. As salas, os grupos de alunos não estavam divididos em salas ou por idade, estavam misturados, e com grupos de até 20 indivíduos. E eles começavam aprendendo a compreensão dos animais, do sol, o deus Ra, da morte, Néufites, Anubis, e assim por diante. Eu chamo a atenção que eles aprendiam hinos, o sacerdote era o detentor intelectual desse conhecimento, e ali eles começavam com o processo de escrita, tinham conhecimento de botânica, sistemas de cálculos, minha gente. Sistemas de cálculos. Isso é incrível. E bem sabemos que a geometria surge aonde? Nas margens do Nilo. Por quê? Com as monções, que é exatamente quando o rio, ele durante sua cheia, né, ele transborda e aumenta em seu tamanho natural em até 10 vezes de uma margem a outra, era necessário saber de quem era cada fazenda. Porque quando esse rio voltava ao seu leito normal, misturava-se as plantações. Porque com essa elevação do nível do Nilo, e ele descia, é esse processo que transformava o solo da região muito rico para o plantio de cereais, cevada, trigo e tantos outros utensílios agrícolas, como frutas, criações de animais, rebanho e assim por diante. Eu ressalto também que nesse período iniciou-se um processo de domesticação de animais, exatamente, como o gato doméstico. O que eu tenho uma
ela iniciou nesse processo de domesticação dos gatos, alguns cachorros, do falcão, aves e assim por diante. E então imagine o quanto era interessante a educação no Egito Antigo. Porque parte dessas divisões na margem do Nilo, elas começaram a ser cercadas. E aí começou a geometria. Imaginem, ali o triângulo, um retângulo, e aí cada um era responsável pela aquela área que era cercada, que era inundada, e depois, quando o rio voltava ao seu leito, após as monções, sabia que cada um era proprietário de sua fazenda. E aí surgiu o senso de propriedade, pertencimento, entendeu? E aí a educação teve um papel fundamental nesta razão, nesta explicação, até fundamentação filosófica disso. Entendeu? Por que meu? Cheguei primeiro, plantei racionalidade naqueles povos antigos no Egito. E estavam o tempo todo muito envolvidos com as questões religiosas. Então, é muito interessante esse destaque no Egito Antigo, porque não existia naquela época, em nenhum outros povos, uma política de inclusão, e no Egito Antigo já tinha. A gente percebe, né, faraós como Tutankhamon e outros, né, que existia uma política de o quê? Inclusão. Tinham alunos com necessidades especiais e, por fazer parte daquela nobreza, eles tinham acesso à educação nos templos, os quais os seus pais pertenciam àqueles deuses, exemplo, Horus, Nefertiti e a infinidade de deuses egípcios que a gente acompanha, né, em filmes, na história, em noticiários e na escavação. Ressalto também que no material que eu disponibilizei na sala Google para vocês, tem o quê? Tem um esquema conceitual de como funcionava a organização social no Egito Antigo, que vale a pena dar essa conferida, tá joia? Ressalto também que existia um processo, né, e algumas populações eram excluídas da ginástica, da música, reservadas apenas para quê? Aquela casta de guerra que eram colocadas no adestramento, no treinamento para a guerra no Egito Antigo. Então existia uma elite intelectual, religiosa e de guerra que era esse privilegiado aí com a educação, que foi fundamental para os cálculos das pirâmides, dos obeliscos e de tudo que criou a identidade deste povo, conhecido até hoje como o Egito Antigo, certo? Ressalto também no nosso conhecimento, né, sobre a educação, que é maravilhosa, um outro povo muito ali próximo, do outro lado do Mediterrâneo, localizado em um local estratégico no centro do mundo antigo, que eu sou suspeito de falar deles, porque eu simpatizo, eu leio, eu estudo os filósofos deste país antigo, deste incrível povo, que foram os gregos. Então, o que a gente conhece hoje por astronomia, geografia, também uma contribuição imensa para a linguagem, sobretudo do Ocidente, uma vez que o grego antigo ele foi um alicerce do latim, e o latim, a língua mãe das línguas latinas, como o português, o francês, o espanhol, deram origem às línguas latinas. O italiano, então, o grego, ele deu uma percepção incrível para a escrita. Inclusive, alguns apóstolos de Cristo escreveram, né, em grego. As primeiras edições da Bíblia estavam em grego. Então, destaco isso também. O que é que tinha na educação grega? Educação integral. Vocês sabiam disso? O jovem grego ele saía de casa, comia lá, tomava alguma coisa e ia para o seu mestre, ao encontro do seu mestre, com quem passava o resto do dia, praticava refeições e tinha esse processo de aprendizado filosófico, de escrita, de matemática
de história, de atualidades, o que estava acontecendo ali no mundo grego, as concepções que iam desde a Índia, que Alexandre o Grande da Macedônia conquistou, aos povos que depois dariam origem aos italianos, romanos, ao norte escaldante da África, passando pelo Egito, aos povos orientais, aos povos desconhecidos, minha gente. Vocês sabiam que Aristóteles descreveu para os seus alunos, em turmas que já eram divididas por idade? Diferente dos egípcios, os gregos já começavam a dividir por idade esses indivíduos. E tinham a educação como uma concepção de democracia, uma concepção de liberdade, que com um povo bem educado, um tirano não reinaria. Então, existia, dentro dos princípios que eu expliquei no vídeo anterior, a reflexão, a razão, o pensamento dessas contribuições. Na Antiguidade, a Grécia também cria, né, uma concepção de que o menino, em toda a antiguidade na Grécia, ele era um marginal. Ele estava à margem do conhecimento. Ele estava à margem dos saberes. E só quando o indivíduo conquistava a escolaridade, a idade adulta, ele tinha o respeito social. E ao decorrer de sua vida, quanto mais conhecimento ele ia adquirindo, mais respeito ele ia tendo desta sociedade. E por muitas vezes, os gregos respeitavam muito mais aquele sábio, até para ocupar cargos na administração pública, na gestão da cidade, nas prefeituras, que já eram muito bem organizadas na Grécia Antiga, pelo saber do que pela riqueza. Vejam que interessante. Tanto que a construção, os oráculos na Grécia Antiga, eram formados por grupos de anciões extremamente sábios, com os seus 60, 70, 80 anos, estavam ali, como se fosse até uma Suprema Corte, um STF, né? Daquela população, daquele povo, que tomava as decisões por eles, pela experiência acumulada, pelos saberes adquiridos ao decorrer do tempo. Então eu chamo essa atenção. Um indivíduo, a partir dos 7 anos, né, em geral, ele já era inserido nas instituições públicas e sociais. Eles tinham uma identidade, uma identificação, o seu nome, a região, e já era respeitado no processo da adolescência a escolha. Então, aquele jovem que tinha uma predisposição maior para a matemática, ele já ia ali, ó, seguindo Pitágoras, os matemáticos da época. Aquele que tinha para a guerra, ele já ia seguir para a carreira militar. Aquele para a filosofia, aquela para a astronomia, que daria para verificar a questão do tempo, as chuvas, o período do ano, o calendário, minha gente. Foi inventado nesse período. Vários povos dispunham de calendário guiado pelas estrelas. Os maias, os egípcios, os gregos, depois os navegadores e assim por diante. Eu chamo a atenção ainda que as cidades-estado gregas, elas são muito conhecidas. Esparta, né, na Antiguidade Clássica, ela tinha um treinamento rígido militar, né? A gente já tinha do outro lado, né, a Grécia com um formato de instituição democrática, de teatro, que também era inserido nesse processo de educação, e esse jovem ele escolhia para onde ia. O elmo, né, é um dos símbolos do guerreiro espartano grego, que era desejado por todos os meninos que queriam seguir aquela carreira militar. Infelizmente, é uma sociedade bastante machista. A gente verificar a presença muito pouca feminina na parte mais de astronomia, que são o estudo dos astros, e na matemática. Mas 98% era uma sociedade masculina, onde
os meninos tinham essa ênfase maior, e essa terceira e última fase, né, do formato de educação grega, entre 16 e 20 anos, com treinamento centrado nas ações coletivas, no direito, no militarismo, na construção de armas de guerra, de arar o campo, de agricultura, de pesca, de transportes, de engenharia para a construção dos grandes monumentos. Então, a gente já identifica na Grécia Antiga uma educação que não era tão atrelada à religião. Já existia a figura dos mestres, que eles eram extremamente respeitados pelos seus alunos, pupilos, seguidores. E aí a gente destaca o respeito enorme de Alexandre o Grande pelo seu mestre, pelo seu professor, que foi Aristóteles. E tantos outros. Então, a educação na Grécia Antiga ela é muito interessante e ela se confunde com a história do Ocidente. Exatamente. Como eu falei no vídeo anterior, tudo que a gente compreende enquanto sociedade e cultura está ancorado na luz do conhecimento que emanou das cidades